Tem coisas que só acontecem quando a cidade dorme. Eu moro sozinho há 3 anos, num apartamento pequeno no 8º andar de um prédio antigo no centro. Trabalho com design gráfico, então meus horários são flexíveis, meio bagunçados. Acordo tarde, durmo tarde. A madrugada virou minha companhia mais constante. É quando consigo pensar melhor, trabalhar sem interrupções, existir sem o barulho do mundo lá fora pressionando minha atenção. O prédio também parece gostar desse horário. Fica quieto, vazio, como se respirasse diferente depois da meia-noite, como se finalmente pudesse ser ele mesmo depois que todos os moradores se recolhem aos seus espaços privados. Minha rotina é sempre a mesma. Por volta das 2 da manhã, faço um café fresco, abro as janelas para deixar o ar circular e levar embora o cheiro do dia, coloco uma música baixa, geralmente jazz instrumental ou alguma trilha sonora ambiente, e sento na frente do computador com a xícara fumegante ao lado do mouse. O silêncio aqui é denso, sabe? Daqueles que você quase consegue tocar, que tem peso e textura. Às vezes, ouço o elevador subir sozinho, chamado por algum fantasma eletrônico no sistema antigo. Às vezes, um carro passa lá embaixo, cortando a avenida vazia, e o som dos pneus no asfalto molhado ecoa entre os prédios. Mas é raro. O resto é só o zumbido constante da geladeira na cozinha, o vento batendo na persiana de alumínio e o ocasional miado de algum gato de rua nos fundos do edifício. Eu gosto disso, gostava. Começou numa terça-feira de agosto. Eu estava editando umas imagens para um cliente, ajustando cores e contrastes, completamente imerso no trabalho, quando ouvi um arrastar pesado vindo do teto. Como se alguém estivesse movendo um móvel grande, bem devagar, de um canto para o outro. O som era nítido demais para ser imaginação. Grave, contínuo. Parei o que estava fazendo e levantei os olhos para o teto branco rachado. O som continuou por uns 10, 15 segundos e depois parou abruptamente. Fiquei ali parado, de cabeça erguida, esperando que recomeçasse. Nada. Achei estranho, mas pensei que podia ser alguém de mudança, mesmo sendo meio absurdo mudar móveis às 2:30 da manhã. Prédio velho, paredes finas, acústica estranha. Voltei ao trabalho, mas uma parte da minha atenção ficou grudada no teto pelo resto da madrugada. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, eram passos. Não passos normais, apressados ou leves. Eram lentos, arrastados, pesados, indo e voltando pelo mesmo trajeto com uma regularidade perturbadora. Eu parei completamente de trabalhar para escutar. Contei. 12 passos para frente. Pausa de 5 segundos. 12 passos de volta. E então, silêncio absoluto, como se quem estivesse lá em cima simplesmente tivesse evaporado. Fiquei ali parado no meio da sala, olhando para o teto como se pudesse ver através da massa de concreto e enxergar o que diabos estava acontecendo ali em cima. Não ouvi mais nada naquela noite, mas fiquei profundamente incomodado. Aquilo tinha algo de errado, de artificial, de proposital demais para ser casual. No dia seguinte, assim que o porteiro chegou para o turno dele, desci e encontrei o seu Mário organizando correspondências no hall de entrada. Perguntei quem morava no 9º andar, logo acima de mim, apartamento 902. Ele parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão confusa. Não mora ninguém, moço. O apartamento foi fechado depois que a dona faleceu. Faz uns 5 anos já. A família trancou tudo. Pagaram as taxas do condomínio direitinho, mas nunca mais apareceram. Nem para vender. Tá trancado, nem entra poeira lá. Por quê? Tá tendo problema de infiltração? Senti um frio subir pela nuca e se espalhar pelos braços. Respondi que não, que era só curiosidade, e voltei pro apartamento com as pernas meio bambas. Mas tentei racionalizar. Prédio tem 10 andares. Talvez fosse o 10º andar e o som só reverberasse de forma estranha pela estrutura antiga. Talvez fossem os canos de água, dilatação térmica fazendo a tubulação estalar, essas coisas que a gente ouve falar.
Prédio velho faz barulho. Eu sabia disso. Tinha morado em outros lugares antigos antes. Mas mesmo assim, naquela noite, quando sentei para trabalhar, fiquei tenso, alerta, esperando os sons voltarem. E voltaram. Pontualmente às 2h15 da manhã. Só que dessa vez, não eram só passos. Era como se alguém arrastasse algo muito pesado pelo chão, em círculos lentos e deliberados. Devagar, metódico, como um ritual sendo executado com precisão. E no meio disso, comecei a ouvir uma voz. Baixa, abafada pela distância e pelo concreto, mas clara o suficiente para eu saber que definitivamente era uma voz humana. Não dava para entender as palavras, mas tinha um tom específico, um ritmo cadenciado, como se alguém estivesse conversando sozinho, com calma, repetindo a mesma frase várias e várias vezes, como uma oração ou um mantra. O som era hipnótico e profundamente perturbador ao mesmo tempo. Levantei da cadeira, subi numa banqueta da cozinha e encostei o ouvido diretamente no teto. O som ficou muito mais nítido. A voz estava logo ali, separada de mim apenas por uns poucos centímetros de concreto e reboco. Era uma voz masculina, rouca, repetindo algo que soava como volta, volta, volta ou bota, bota, bota. Não consegui ter certeza, mas o tom era urgente, quase desesperado, mesmo sendo baixo. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, de braços levantados, ouvindo aquilo, até que meus músculos começaram a tremer do esforço. Desci da banqueta num salto, peguei as chaves do apartamento com as mãos trêmulas e saí correndo para o corredor. Subi a escada de serviço até o 9º andar, os degraus de concreto frio sob meus pés descalços. A porta do apartamento 902 estava ali, de madeira escura e envernizada, fechada e selada com um cadeado enferrujado de marca antiga. Tinha até uma corrente grossa passando pela maçaneta. Encostei o ouvido na superfície fria da madeira e segurei a respiração. Nada. Silêncio absoluto e pesado, como se o apartamento estivesse morto por dentro. Fiquei ali por uns 5 minutos, talvez mais, esperando, ouvindo meu próprio coração batendo nos ouvidos, mas não ouvi nenhum ruído vindo de dentro, nenhum passo, nenhuma voz, nada. Voltei para o meu apartamento com o coração acelerado, me sentindo completamente ridículo. O que eu estava fazendo? Perseguindo fantasmas? Mas quando empurrei minha porta e entrei, os passos recomeçaram imediatamente acima de mim. Só que agora estavam diferentes, mais rápidos, mais pesados, com urgência, como se quem estivesse lá em cima soubesse exatamente que eu tinha ido verificar. Como se tivesse esperado pacientemente eu voltar para recomeçar a caminhada. Como se fosse uma brincadeira. Sentei no sofá e fiquei olhando para o teto completamente imóvel, enquanto aquele som andava de um lado para o outro sem parar. E foi então que percebi uma coisa que fez meu estômago gelar. O trajeto dos passos coincidia exatamente com o layout do meu apartamento. Não do apartamento de cima, do meu. Começava onde era minha sala, ia até onde era meu quarto, voltava, entrava no que seria minha cozinha, parava no que seria meu banheiro. Era como se alguém estivesse seguindo minha planta baixa, como se conhecesse cada cômodo, cada divisão, cada parede, como se tivesse estado aqui dentro. Passei o resto da noite acordado, deitado no sofá, sem conseguir me mover, ouvindo aquilo se repetir em loop infinito. As cortinas estavam abertas e eu via a cidade lá fora, as poucas luzes ainda acesas em outros prédios, o céu negro começando a clarear nas bordas. Quando o sol finalmente nasceu, pintando o horizonte de laranja e rosa, os sons pararam de uma vez, como se tivessem sido desligados, como se nunca tivessem existido. Não dormi direito durante uma semana inteira. Toda madrugada, no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã, os sons voltavam com precisão de relógio suíço. Às vezes passos, às vezes arrasto pesado, às vezes a voz repetindo aquelas palavras que eu não conseguia decifrar. Chamei um técnico da construtora para verificar os canos, a estrutura do prédio, qualquer coisa que pudesse explicar.
Ele passou 3 horas examinando tudo, batendo nas paredes, verificando tubulações. Não achou nada de errado. Disse que o prédio estava sólido, bem conservado para a idade que tinha. Falei com outros moradores nos elevadores, nas escadas, na garagem. Ninguém ouvia nada. Alguns até riram, fizeram piadas sobre eu estar trabalhando demais, precisando de férias. Até que numa sexta-feira, já meio desesperado, resolvi gravar. Peguei meu celular, coloquei no modo gravação de voz e deixei no chão do quarto, embaixo do ponto exato onde os passos eram mais claros e distintos. Fui para o sofá da sala e esperei, olhando para o relógio do micro-ondas marcando os minutos. Os sons começaram pontualmente às 2h15, como sempre. Passos pesados, arrastar, a voz, tudo igual, tudo seguindo o mesmo padrão. Durou 45 minutos. Quando finalmente parou, esperei mais uns 10 minutos para ter certeza. Depois, fui buscar o celular. Sentei na cama, coloquei os fones de ouvido e apertei play com as mãos, suando. E não tinha nada. Só estática áspera e contínua. Avancei a gravação. Mais estática. Avancei de novo. A mesma coisa. Mas então, bem no meio da gravação, no minuto 23, ouvi algo que fez meu sangue gelar. No meio da estática, bem baixinho, quase imperceptível, estava minha própria voz, distorcida, estranha, mas reconhecível, dizendo algo que eu não lembrava de ter dito. Não conseguia entender as palavras direito, mas o tom era urgente, quase suplicante. Parecia que eu estava pedindo algo, ou avisando alguém. Arranquei os fones e joguei o celular longe, como se ele estivesse pegando fogo. Saí do apartamento naquela mesma manhã, assim que amanheceu completamente. Joguei algumas roupas numa mochila e fui passar uns dias na casa de um amigo no outro lado da cidade. Ele me achou paranoico, mas não insistiu muito quando viu minha cara. Fiquei fora por 2 semanas. Dormi em sofá. Trabalhei de lá. Evitei até passar perto do prédio. Quando finalmente voltei, numa tarde de sábado ensolarada, o apartamento estava exatamente como eu tinha deixado. Tudo no lugar, tudo normal, tudo silencioso e tranquilo. Passou o dia, passou a noite. Nada aconteceu. Achei que tinha passado. Achei que talvez tivesse sido um surto, estresse, noites mal dormidas, criando padrões onde não havia nenhum. Comecei a relaxar. Voltei à rotina, mas toda vez que acordo de madrugada agora, antes mesmo de abrir os olhos, eu ouço, bem de leve, tão baixinho que posso fingir que é imaginação, logo acima de mim, passos que seguem exatamente o mesmo caminho que eu faria se levantasse da cama agora. Da cama para o banheiro, do banheiro para a cozinha, da cozinha de volta para o quarto, como se algo estivesse ensaiando, esperando, aprendendo. E às vezes, quando o silêncio da madrugada é grande demais e o prédio inteiro parece estar morto ao meu redor, eu me pergunto, será que o som realmente vem do apartamento de cima? Ou será que vem de dentro das próprias paredes, de algum espaço entre o concreto que não deveria existir? Será que o som está vindo de fora, ou de dentro de mim mesmo, de algum lugar que eu não quero olhar? Continuo morando aqui. Ainda trabalho de madrugada. Mas agora, sempre que ouço os passos, fico completamente imóvel e espero eles passarem. Porque no fundo, no lugar mais profundo e escuro da minha mente, eu sei que se eu subir de novo aquela escada, se eu encostar de novo o ouvido naquela porta trancada, dessa vez eu vou ouvir e vou reconhecer. A voz do outro lado será a minha. Eu trabalho das 11 da noite às 7 da manhã numa loja de conveniência de bairro. Fica numa avenida que é movimentada durante o dia, cheia de ônibus, carros, gente indo e voltando do trabalho, mas depois da meia-noite vira outra coisa completamente diferente. O movimento morre, as vitrines apagam, os comércios fecham suas portas de aço. O lugar esfria de um jeito quase físico. As luzes fluorescentes da loja parecem zumbir mais alto no silêncio.
As geladeiras no fundo parecem respirar com vida própria, num ritmo constante e orgânico. É uma solidão estranha, mas eu me acostumei. Você se acostuma com qualquer coisa quando precisa do emprego e quando as contas não pagam a si mesmas. A loja é pequena, familiar. 3 corredores estreitos de prateleiras abarrotadas de mercadorias. Um balcão de atendimento com caixa registradora antiga, banheiro minúsculo nos fundos que cheira eternamente a desinfetante barato e câmeras de segurança em cada canto estratégico. Meu trabalho é simples e repetitivo. Repor produtos nas prateleiras, limpar o chão com aquela solução que deixa tudo grudento, atender os raros clientes insones ou bêbados que aparecem e, principalmente, ficar de olho nas câmeras. A empresa que administra a rede é completamente paranoica com furtos. Então, instalaram um monitor velho atrás do balcão que mostra as 4 câmeras ao mesmo tempo, dividindo a tela em quadrantes. Eu olho para aquela tela umas centenas de vezes por noite. Vira reflexo automático. Olho mesmo quando não tem ninguém na loja. No começo, achava terrivelmente entediante. As mesmas imagens estáticas, os mesmos ângulos vazios, as mesmas prateleiras imóveis. Agora eu olho porque preciso, porque tem noites em que as câmeras mostram coisas que definitivamente não deveriam estar lá, coisas que fazem todo o tédio anterior parecer uma bênção. A primeira vez que percebi foi há uns 2 meses, numa quinta-feira especialmente morta. Eu estava organizando as prateleiras de biscoito, aquelas caixas coloridas que estão sempre caindo, quando ouvi o bip característico do sensor da porta, aquele som eletrônico agudo que dispara quando alguém entra ou sai, cortando o campo magnético. Larguei as caixas e olhei imediatamente para o monitor. As 4 câmeras mostravam a loja completamente vazia. Ninguém tinha entrado. Fui até a porta de vidro, colei o rosto nela e olhei para a rua. A avenida estava deserta sob as luzes laranjas dos postes. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Voltei para o balcão e continuei trabalhando, assumindo que era algum defeito eletrônico, coisa comum em equipamento velho. Uns 20 minutos depois, aconteceu de novo. Bip. Olhei para o monitor. Nada. Absolutamente nada se mexendo. Fui conferir pessoalmente de novo. Nada lá fora. A rua continuava vazia e silenciosa. Comecei a me irritar com o defeito. Na terceira vez que o sensor disparou, meia hora depois, eu estava olhando diretamente para a porta de vidro, de braços cruzados, esperando. Ela não se mexeu nem 1 milímetro. Ninguém passou nem perto. Mas o som tocou alto e claro, exatamente como sempre. Comecei a achar seriamente que o sensor estava quebrado. Anotei num papel para avisar o gerente de manhã, reclamar do equipamento defeituoso. Mas quando sentei de volta no banquinho atrás do balcão e olhei distraidamente para o monitor, vi algo que me fez parar. Na câmera 3, aquela que cobre o corredor dos refrigerantes no fundo da loja, tinha uma sombra, escura e definida, parada no canto inferior direito da tela. Não era uma sombra normal de produto ou prateleira. Era vertical. Tinha forma humana. Levantei num pulo e fui até o corredor 3, praticamente correndo. Acendi todas as luzes, vasculhei cada canto. O corredor estava completamente vazio. Só as geladeiras de vidro zumbindo e as prateleiras de bebidas perfeitamente alinhadas. Voltei para o monitor com o coração acelerado. A sombra não estava mais lá. A câmera mostrava apenas o corredor vazio e iluminado. Isso começou a se repetir com frequência perturbadora. Não toda noite, o que talvez fosse pior porque me impedia de criar um padrão, mas umas 3 ou 4 vezes por semana. Sempre na madrugada, sempre entre 2 e 4 da manhã, quando o mundo lá fora está no seu ponto mais morto. O sensor disparava sem motivo aparente. Produtos caíam das prateleiras sozinhos. Eu ouvia o som de longe, ia conferir, encontrava latas de refrigerante ou pacotes de macarrão espalhados no chão. Eu recolocava tudo cuidadosamente. Na noite seguinte, caíam de novo.
As luzes do banheiro nos fundos começaram a piscar de forma irregular, mesmo depois de eu trocar a lâmpada fluorescente 2 vezes seguidas. E as câmeras? As câmeras começaram a me incomodar de verdade, a ocupar meus pensamentos, mesmo quando eu estava em casa tentando dormir. Porque toda vez que eu olhava, tinha algo sutilmente errado. Uma sombra que não deveria estar ali, considerando a posição das luzes. Um reflexo nas geladeiras de vidro que não correspondia a nada visível. Um borrão de movimento rápido demais para identificar. E sempre no mesmo lugar, o canto inferior direito da câmera 3. Como se algo tivesse escolhido aquele ponto específico como seu território. Como se estivesse parado ali, observando, aprendendo, esperando. Mas quando eu ia conferir pessoalmente, corredor por corredor, não havia absolutamente nada. Uma noite particularmente fria de setembro, eu estava sozinho como sempre, matando tempo no celular entre uma verificação e outra, quando a energia caiu abruptamente. As luzes apagaram todas de uma vez. O zumbido constante das geladeiras morreu. E o silêncio que se instalou foi tão denso e completo que eu consegui ouvir minha própria respiração acelerada e o sangue pulsando nas minhas têmporas. Durou apenas uns 5 ou 6 segundos, mas pareceram 5 minutos. Quando a luz voltou com um flash branco, o monitor reiniciou lentamente, mostrando aquela tela azul de boot. As câmeras voltaram a funcionar uma por uma, cada quadrante se acendendo em sequência. E então eu vi, na câmera 3, absolutamente nítido e inconfundível, alguém estava parado no meio do corredor, de costas para a câmera, completamente imóvel, usava algo escuro, talvez um casaco ou moletom. A postura era estranha, rígida, artificial. Meu coração disparou violentamente. Agarrei o telefone fixo da loja com a mão tremendo, pronto para discar 190, polícia, invasão, socorro. Mas antes disso, algum instinto me disse que eu precisava confirmar com meus próprios olhos. Não podia chamar a polícia baseado só numa imagem de câmera velha. Saí de trás do balcão muito devagar, tentando não fazer barulho nenhum, respirando pela boca. Caminhei pelo corredor 1, depois pelo corredor 2, me aproximando do 3. Meus tênis faziam um som mínimo no piso limpo. Virei a esquina rapidamente, preparado para qualquer coisa. O corredor 3 estava vazio, completamente, totalmente vazio. Só as geladeiras de bebidas vibrando suavemente e as prateleiras de snacks perfeitamente organizadas. Nenhuma pessoa, nenhuma sombra, nenhum sinal de que alguém estivesse ou tivesse estado ali. Voltei para o monitor praticamente correndo. A figura ainda estava lá na câmera 3, na mesma posição exata, de costas, imóvel como uma estátua, como se não tivesse se mexido um único músculo enquanto eu fui conferir. Como se soubesse que eu ia olhar e deliberadamente não estivesse lá quando olhei. Fiz algo estúpido. Desliguei o monitor na tomada. Contei até 10. Liguei de novo. A tela acendeu lentamente. O sistema reiniciou. As câmeras voltaram. E a figura também voltou. Só que dessa vez percebi algo que fez meu estômago despencar. Ela estava mais perto da câmera. Vários passos mais perto. Como se tivesse andado rapidamente em direção à lente durante os segundos em que o monitor estava desligado. A postura continuava a mesma, de costas. Mas agora dava para ver mais detalhes. O casaco escuro tinha um capuz levantado. As mãos pendiam ao lado do corpo de um jeito frouxo, antinatural. Senti meu estômago revirar com náusea real. Passei o resto do turno inteiro, 4 horas completas, sem olhar para o monitor. Virei o banquinho de costas para ele, fingi estar arrumando coisas no balcão, organizei cigarros, conferi trocos, qualquer coisa para manter meus olhos longe daquela tela. Olhei para o relógio do celular a cada 2 minutos, contando o tempo até às 7 da manhã, quando finalmente deu o horário. E Carla, a menina do turno da manhã, chegou com seu sorriso cansado e café na mão. Eu praticamente corri para fora sem explicar nada direito.
Mas na noite seguinte, voltei. Porque precisava do emprego. Porque as contas não param. Porque pensei que talvez, provavelmente, eu tivesse imaginado tudo ou que tivesse sido alguma falha técnica bizarra. Pixels mortos, formando padrões aleatórios. Mas, quando sentei e liguei o monitor, fazendo minha rotina de abertura do turno, a primeira coisa que meu olho captou foi a câmera 3. E lá estava, no mesmo canto de sempre, a mesma sombra vertical. Só que agora ela estava de frente para a câmera. Não dava para ver o rosto. A imagem estava granulada demais, distorcida por interferência, os pixels dançando. Mas dava para ver claramente a silhueta. E dava para perceber, com uma certeza que vinha de algum lugar instintivo e primitivo, que ela estava me olhando. Através da câmera, através dos circuitos e fios, através do tempo e espaço, como se soubesse exatamente onde eu estava sentado naquele momento. Como se pudesse me ver tão claramente quanto eu via aquela sombra. Não fui até o corredor conferir. Não desliguei o monitor. Simplesmente não tive coragem. Só fiquei ali, sentado no banquinho desconfortável, olhando de volta para aquela figura na tela. E durante toda a madrugada, sempre que eu checava, e eu checava compulsivamente, a cada poucos minutos, incapaz de resistir, a figura continuava lá, imóvel, observando. Às vezes parecia estar mais perto, às vezes mais longe, mas sempre presente, sempre assistindo. Faz 3 semanas que isso acontece toda santa noite em que eu trabalho. Sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, entre 2 e 4 da madrugada. Eu tento ignorar, tento focar nas tarefas mecânicas, repor produtos, limpar, atender os raros clientes zumbis que entram de madrugada. Mas quando a loja fica quieta demais, quando o zumbido das luzes fluorescentes diminui por 1 segundo, quando o silêncio da madrugada pesa, eu sinto. Sei que algo está ali. No corredor 3, no canto da câmera, esperando pacientemente por alguma coisa que eu não entendo. E o pior de tudo, a coisa que me tira o sono nos dias em que eu deveria estar descansando, uma noite dessas, cansado e entorpecido pela rotina e pelo medo constante, eu olhei distraidamente para o reflexo da tela do monitor na vidraça atrás de mim e percebi algo que fez todo o sangue drenar do meu rosto. A sombra que aparece no canto da câmera 3 estava na mesma posição e postura exata que meu próprio reflexo na vidraça. Os braços pendendo do mesmo jeito, a cabeça no mesmo ângulo, como um espelho distorcido. Não sei mais se algo está me observando pela câmera ou se eu estou observando a mim mesmo de algum lugar que não deveria existir. Moro sozinho, há quase 1 ano agora. É uma casa pequena, térrea, alugada, num bairro residencial silencioso nos subúrbios. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece pelo menos de vista, mas ninguém se intromete muito na vida alheia. Tem árvores antigas nas calçadas, casas com jardins cuidados, cachorros latindo ocasionalmente. Gosto disso. Gosto do silêncio respeitoso do bairro, gosto da privacidade, ou pelo menos gostava profundamente antes de começar a acordar sempre exatamente no mesmo horário, todas as noites sem exceção. 3 da manhã, toda noite, não importa a que horas eu vá dormir. Se às 10, se à meia-noite, se às 2, meu corpo desperta precisamente às 3 da madrugada. Não é um despertar gradual e natural. É abrupto. Como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de mim. 1 segundo, eu estou profundamente adormecido, sonhando ou não. E no segundo seguinte, estou completamente acordado, olhos abertos na escuridão, coração já acelerado mesmo antes da minha mente consciente entender por quê. No início, achei que fosse simplesmente estresse do trabalho novo. Depois, pensei em insônia crônica, algo químico no meu cérebro. Considerei ir ao médico, marcar uns exames. Mas não é isso. Não é nada médico. É como se algo me chamasse. Como se a casa esperasse especificamente esse momento, esse horário preciso, para começar a viver sua verdadeira vida.
a vida que ela esconde durante o dia e a noite normal. Porque quando acordo às 3 da manhã, a casa muda completamente. Eu sinto a diferença nos primeiros segundos. Ainda deitado, de olhos fechados, tentando voltar a dormir, tudo parece superficialmente normal. Mas então vem o primeiro som. Um estalido leve, seco, vindo da sala de estar. Madeira se ajustando com a temperatura. Eu pensava no começo. Casas antigas fazem isso constantemente. Dilatação e contração. Mas logo depois vem outro estalido. E mais outro. E mais outro. E eles formam um padrão. Um ritmo. Como passos lentos. Muito lentos. De alguém que não quer ser ouvido, mas também não está particularmente preocupado em se esconder. Abro os olhos. O quarto está mergulhado em escuridão. Apenas a luz difusa da rua entrando fracamente pela cortina. Mas dá para ver os contornos dos móveis familiares. A cômoda, a cadeira, o armário, só que tem algo sempre errado. A porta do armário, que eu sempre fecho antes de dormir porque não gosto de espaços escuros abertos, está entreaberta. Não muito, apenas uns 5 centímetros. O suficiente para criar uma fresta de escuridão mais profunda. A cadeira, que normalmente fica encostada na parede, está virada para a cama, de frente para mim. Como se alguém tivesse se sentado nela e depois levantado, esquecendo de recolocá-la no lugar. Eu sei, com absoluta certeza, que não deixei ela assim. Eu sei. Fico imóvel sob o cobertor, apenas ouvindo. A casa respira ao meu redor. Não é uma metáfora poética. Não estou sendo literário. É literal e físico. As tábuas do chão de madeira gemem em sequência, como se algo pesado estivesse se movendo lentamente de um cômodo para outro. As portas tremem levemente nas dobradiças enferrujadas, mesmo sem vento. O ar parece se mover sozinho, criando correntes frias que passam pela fresta da porta do quarto. Às vezes, ouço a torneira da cozinha pingar. Um som claro, metálico, regular. Pingo, pingo, pingo. Vou conferir de manhã. Assim que o sol nasce, está completamente seca. Nem uma gota de umidade na cuba de metal. Às vezes, a geladeira abre e fecha. Eu escuto perfeitamente o clique característico da borracha de vedação se soltando, o rangido leve da dobradiça e depois o som abafado da porta se fechando de novo. Fica aberta por talvez 5 segundos. Tempo suficiente para alguém pegar algo. Mas quando levanto coragem e vou conferir, caminhando descalço pelo piso frio, está tudo fechado. A porta da geladeira está perfeitamente selada. A luz interna apagada. Uma noite, talvez 2 semanas depois que isso começou, juntei coragem e me levantei. Não conseguia mais ficar deitado apenas ouvindo, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Andei devagar até a sala de estar, acendendo as luzes pelo caminho, cada interruptor fazendo um clique alto no silêncio. Tudo parecia estar no lugar à primeira vista. Sofá, televisão, estante com livros, mas então percebi. A mesa de centro de madeira escura, que fica sempre posicionada no centro geométrico da sala, porque eu sou meio obsessivo com simetria, estava completamente encostada na parede lateral. Como se alguém tivesse precisado de espaço no meio da sala. Como se tivesse acontecido algo ali que exigia o chão livre. Eu lembrava perfeitamente, com clareza absoluta, de ter deixado aquela mesa no centro antes de ir dormir. Tinha até esbarrado nela ao passar, batido o dedinho do pé no pé da mesa. Mas agora estava deslocada, encostada na parede, com as marcas de arrasto visíveis no piso. Voltei para o quarto com as pernas trêmulas, deitei na cama vestido e esperei o amanhecer com os olhos ardendo de tanto ficarem abertos. Quando o sol finalmente nasceu e a luz natural começou a invadir a casa, expulsando as sombras noturnas, levantei e fui conferir a sala de novo. A mesa estava de volta ao centro, perfeitamente posicionada, exatamente onde eu sempre deixo.
Foi quando comecei a testar deliberadamente. Virou quase um experimento científico, uma tentativa desesperada de entender as regras daquilo, de mapear os limites do impossível. Antes de dormir, deixava objetos em posições muito específicas, quase ritualisticamente. Um copo com água na beirada exata da pia da cozinha. Um livro aberto na página 23, com um marcador de prata entre as folhas. Uma caneta azul em cima da mesa da cozinha, paralela à borda. Memorizava cada posição, tirava fotos mentais, quando acordava às 3 da manhã, e sempre acordava, sem falha, como se um alarme biológico tivesse sido implantado em mim, ia conferir cada item. O copo com água estava virado de boca para baixo, a água toda derramada na pia. O livro estava fechado, o marcador de prata desaparecido completamente, nunca mais encontrei aquela peça. A caneta azul tinha sumido da mesa da cozinha. Procurava pela casa inteira. Às vezes encontrava em lugares absurdos, dentro do armário de roupas, na gaveta de talheres, uma vez dentro do meu sapato. De manhã, quando o sol estava alto e a casa voltava a ser normal, tudo retornava. O copo estava de pé e seco. O livro estava aberto na página 23 de novo, com o marcador de prata no lugar. A caneta estava sobre a mesa, paralela à borda exatamente como eu tinha deixado. Como se a casa tivesse dois estados completamente diferentes de existência. Um durante o dia e a noite normal. Outro durante a madrugada, durante aquelas horas específicas entre 3 e 5 da manhã. E eu só conseguia ver, só conseguia testemunhar o segundo estado quando acordava no momento errado. Quando cruzava a fronteira entre os dois mundos no horário que não deveria. Tentei ficar acordado de propósito. Tomei café forte e amargo. 2, 3, 4 cafés. Assisti televisão com volume alto. Joguei videogame até meus olhos arderem. Li livros densos e complexos. Fiz qualquer coisa, tudo, para manter meus olhos abertos, para não dormir, para pegar a casa em flagrante durante a transição. Mas sempre, inevitavelmente, em algum momento meus olhos começavam a pesar. As pálpebras ficavam de chumbo. A consciência escorregava, e quando eu acordava sobressaltado, já era 3 da manhã, e a casa já tinha acordado antes de mim. Uma noite, não sei exatamente quando, porque todas começaram a se misturar numa confusão nebulosa de medo e exaustão, ouvi a porta do meu quarto abrir. Não foi um rangido súbito ou violento. Foi devagar, muito devagar. A maçaneta girando com cuidado deliberado. A porta se abrindo milímetro por milímetro, como se quem estivesse do outro lado tivesse todo o tempo do mundo. Eu estava deitado de lado, de costas para a entrada do quarto, olhando fixamente para a parede branca iluminada pela luz fraca da rua. Não me virei. Não consegui. Meu corpo tinha virado pedra. Ouvi passos entrando no quarto. Não eram passos normais. Eram arrastados, pesados, irregulares. Como se a pessoa, ou o que quer que fosse, tivesse dificuldade em andar. Os passos cruzaram o quarto lentamente, contornaram a cama e pararam exatamente ao meu lado, bem ao lado da minha cabeça. Tão perto que se eu esticasse o braço tocaria. Senti o colchão afundar levemente, as molas antigas rangendo baixinho com o peso novo, como se alguém tivesse sentado na beira da cama. Fiquei ali, completamente paralisado, de olhos abertos fixos na parede, sem ousar respirar direito, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que aquilo, seja lá o que fosse sentado ao meu lado, podia ouvir. Sentia uma presença. Não era imaginação ou paranoia. Era real, palpável, como quando você sente alguém olhando para suas costas numa sala cheia. O que quer que fosse ficou ali sentado por um tempo que pareceu durar horas, mas provavelmente foram minutos. 10, 15, 20. Eu podia sentir o calor, ou seria frio, emanando daquilo. Podia sentir o leve deslocamento de ar quando se movia minimamente. E então, depois de uma eternidade congelada, levantou-se. O colchão voltou ao normal.
Os passos arrastados saíram do quarto, cruzaram de volta à porta. A porta se fechou com um clique suave. Fiquei deitado naquela mesma posição até o sol nascer, até os primeiros raios de luz atravessarem a cortina, até ouvir os pássaros começarem a cantar lá fora, até o mundo normal retornar. Quando finalmente levantei, tremendo incontrolavelmente, fui verificar a porta. Estava trancada por dentro com a chave, com o trinco de segurança colocado, como eu sempre deixo antes de dormir. Como estava a noite inteira? Agora eu não tento mais entender. Desisti de racionalizar, de buscar explicações lógicas, de convencer a mim mesmo de que há uma causa natural para tudo. Apenas aceito e convivo. Toda noite, acordo às 3 da manhã como um relógio biológico quebrado. Fico deitado na cama, quieto, imóvel, mal ousando respirar, ouvindo a casa acordar ao meu redor, ouvindo os sons que não deveriam existir, as portas se abrindo sozinhas, os passos no corredor, os objetos mudando de lugar, a presença invisível se movendo de cômodo em cômodo, cumprindo alguma rotina que eu não compreendo. E às vezes, nos raros momentos de silêncio entre um estalido e outro, entre um passo e o próximo, eu me pergunto coisas que me apavoram mais do que qualquer som sobrenatural. Será que sou realmente eu que acordei? Ou será que sempre estive dormindo, preso num sonho sem fim, e é só nesse momento específico das 3 da manhã que a casa me deixa vislumbrar o que ela realmente é? Será que sou o morador desta casa? Ou será que sou apenas o visitante temporário e algo muito mais antigo reclama seu território todas as noites quando julga que posso testemunhar? Continuo morando aqui, não me mudei, talvez por inércia, por preguiça, por medo de que isso me siga para qualquer lugar que eu vá. Continuo acordando religiosamente às 3 da manhã e toda noite, quando fecho os olhos de novo depois que os sons param, depois que a casa volta a dormir junto com o resto do mundo, eu sei. Sei que algo na sala está me esperando pacientemente. Sei que se eu tivesse coragem de olhar para o espelho do corredor na hora exata, talvez visse 2 reflexos, o meu e o de quem realmente mora aqui comigo, dividindo este espaço entre paredes velhas. Mas eu nunca olho, nunca vou olhar, porque no fundo, na parte mais primitiva e instintiva do meu cérebro, eu já sei o que veria. E algumas verdades são pesadas demais para carregar conscientemente. A casa dorme agora, enquanto escrevo isto ao amanhecer. Os sons pararam há 1 hora. Tudo voltou ao lugar. Tudo está normal e silencioso. Posso até fingir por algumas horas que imaginei tudo, que foi estresse, cansaço, truques da mente privada de sono adequado. Mas quando o relógio marcar 3 da manhã, hoje de novo, eu vou acordar. Vou sentir a casa respirar, vou ouvir os passos. E dessa vez, pela primeira vez em semanas, ouvi algo diferente. Logo antes dos sons pararem hoje, bem baixinho, quase imperceptível, vindo da sala onde ninguém deveria estar, ouvi uma voz. Apenas uma palavra, repetida 3 vezes como uma invocação. Meu nome. Alguém ou algo finalmente aprendeu meu nome.